Boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês. Sinto que, de facto, não somos uma igreja com futuro, tendo jovens com qualidade, com compromisso, mas somos já uma igreja em futuro, ou seja, que não espera pelo amanhã, mas que beneficia já do hoje. Que maravilha ouvir-vos e sentir-vos empenhados na vida, numa doação, numa entrega, num sentido de serviço cheio de realismo e ao mesmo tempo sem perder a beleza do Evangelho, a descoberta do convívio. Estou verdadeiramente fascinado, muito cheio de luz no meu coração e certamente também nos meus olhos para vós. Queria dizer-vos que aquilo que o Senhor me tem pedido nesta quarentena e no meu quarto dia, de um movimento muito parecido com o vosso, dos cursilhos, onde tantas vezes vivi, participei, na dimensão do quarto dia, que é a mesma dimensão, tem sido estar antes de tudo. Estar com as pessoas, procurar permanecer, manter sempre a alegria, para acolher dezenas e dezenas de mensagens, de telefonemas e procurar responder às dificuldades que são colocadas. A maioria delas, podeis imaginar, é da área social, a dimensão dos nossos idosos, para onde os levar se houver aqui um problema na nossa instituição. E por isso foi preciso aqui em casa trabalharmos na aprendizagem, sobretudo eu, dos novos meios para fazer reuniões, videoconferências. Imaginem que uma chegou a 6 horas, outras de 3 horas, outras de 2 horas, trabalhos de relacionamento mais próximo através do WhatsApp, e tudo isto fazer desta casa uma casa, de facto, com uma interioridade que não se imagina, mas com um ritmo de vida e de trabalho frenético. Alguns dias a concluir às 4 da manhã e às 3 da manhã, pouco exemplarmente, mas tinha que ser porque estava muita coisa em questão para as nossas instituições. Na relação com a UIPS, a União das Instituições Particulares de Solidariedade Social, na relação com as misericórdias, também na sua organização distrital, com o acompanhamento que é necessário fazer à Caritas Diocesana, a importância muito grande de manter a relação para se obter espaços alternativos de emergência para os nossos queridos avós e avós, bisavós e bisavós, com o Exército, o Senhor General, com a Guarda Nacional Republicana, e foi preciso trabalhar para que houvesse, de facto, disponibilidade para qualquer emergência que possa surgir nos nossos lares e evacuar os idosos que estejam bem para desinfetar os ambientes e fazer com que os que estejam infectados vão para os hospitais. Esse trabalho foi o da primeira semana. Depois de vencida essa canseira, de termos de facto uma estrutura organizada, o Senhor começou-me a pedir o acompanhamento mais pessoal, através do contacto telefónico, da mensagem, junto dos sacerdotes, das comunidades religiosas, dos diáconos permanentes, de algumas circunstâncias que me fui apercebendo precisavam de maior acompanhamento, instituições, centros sociais paroquiais, tinham as suas direções com mais dificuldade, quer pela idade, quer pela estrutura, e é este estar ao dispor permanentemente, sem nunca saber bem o que vai ser cada dia é uma surpresa, com alegrias e às vezes também com novos desafios. No fundo, sinto que a minha vida é muito semelhante à vossa, é continuar a trabalhar, mesmo em casa.
e procurar olhar pelas janelas para a marca deste sinal, porque aqui há um grande sinal, perceber que nós não somos o centro de tudo, perceber que a tecnologia, a ciência não tem palavra para te resolver todas as coisas, que afinal um simples vírus, apesar de ser muito venenoso, como o nome indica, foi capaz de fazer parar toda a frota aérea e deixar as nossas plataformas, enfim, com imensas aerogares estacionadas, ou todas, parar os portos de mar, parar as viagens intercontinentais e internacionais dentro do país, reter-nos em nossa casa e perguntar de facto o que é que isto tudo quer dizer. Este voltar à família, este estar numa aprendizagem de convivência a partir de casa, celebrar em casa, viver a Páscoa em casa, e leva-me até à igreja primitiva, à igreja dos primeiros tempos, onde tudo começou por casa, a casa que os cristãos partilhavam em pequenas comunidades, de grupos de 7, 8, 10 cristãos. Foi assim que a Eucaristia começou a ser celebrada. Também me mete muita impressão, desculpai o termo, e me faz muitas perguntas, a dimensão judaica, em que se vive do templo, mas se celebra na família. A Páscoa é celebrada em casa. Isto faz-me, de facto, pensar que este sinal nos convida a valorizar mais a família, a confiarmos mais naquele que é o único Senhor, o único que não morre, e a termos, de facto, a dimensão de que nós somos apenas peregrinos e que os nossos programas pastorais, nós programamos com tanto cuidado este ano e continuamos a viver esse programa e a realizá-lo como agora, estamos a ver o encerramento deste convívio que está programado no nosso calendário, Discípulos Missionários da Esperança, com uma frase bíblica, com um hino, a nossa peregrinação a Vila Viçosa, no último sábado de maio, e tudo isto nós percebemos que ficou posto de lado para assumirmos um outro programa que não é o nosso. E eu ando a tentar ler este programa e a perceber a gramática e o dicionário deste programa, nos seus conteúdos e na sua mensagem, porque de certo, depois desta experiência, alguma coisa vai ser diferente. Nós vamos ter uma sabedoria e vamos ter uma experiência de vida que nos vai fazer ver as nossas decisões em discernimento diferente. Também vos queria dizer que não foi fácil o momento que eu escolho. Eu estava a fazer a visita pastoral em Elvas, na paróquia de São Vicente e Santa Eulália, e tinha feito toda a visita pastoral. Estava na sexta-feira para preparar o encerramento, num sábado numa das paróquias, a missa conclusiva, e no domingo na outra das paróquias. E naquela sexta-feira, antes de eu sair para São Vicente, suponho, ou Santa Eulália, já não me lembro bem, recebi um telefonema da Conferência Episcopal, da parte do Sr. Cardeal Patriarca, como sabeis é o Presidente da Conferência, e que eu tinha que parar e tinha que discernir e tinha que ajudar a pensar, como o Arcebispo de Évora. Nós não tínhamos ainda vivido o estado de emergência declarado. Estávamos ainda a muitos dias antes, não posso precisar, mas talvez a 8 dias antes. Mas as informações que tínhamos, os estudos que possuíamos, é que íamos ter mesmo que ficar todos em casa, e por isso a Igreja antecipou-se. Não foi ninguém que obrigou a encerrarmos o culto, a encerrarmos as nossas igrejas, a deixarmos de celebrar comunitariamente. Foi a Conferência Episcopal que tomou essa decisão de encerrar as igrejas no sentido de dimensão celebrativa. E nesse sábado e nesse domingo eu já não celebrei as festas conclusivas das visitas pastorais, nem fiz a procissão que ia levar Nossa Senhora à próxima paróquia. Foi muito difícil tomar essa decisão, porque não era ainda uma decisão assumida pelo nosso país, no seu todo governamental,
mas foi uma decisão que a Igreja se antecipou. E com todas as consequências do que significa encerrar os seminários, as faculdades, o Instituto de Teologia, encerrar a catequese, a dinâmica dos grupos a caminho das Jornadas Mundiais, e foi um momento de coragem quando os 20 bispos, são 20 as dioceses, mais o bispo das Forças Armadas, chegámos à conclusão que tínhamos que ter esta força de parar, ficarmos de facto como exemplo de quem voluntariamente assumiu uma atitude de dar a vida pelos outros, porque nós recolhemos-nos em casa pelos outros. Aquela frase do Papa, que já aqui foi referida, na grande celebração que vivemos em Roma, naquela praça de São Pedro vazia, na celebração da palavra, na sua meditação, depois na exposição do Santíssimo e na bênção Urbi et Orbi. Vamos todos no mesmo barco e ou nos salvamos todos ou nos condenamos, pereceremos todos. Esta frase foi dita há muitos anos por um homem que se chamou Pio XII, ou nos salvamos em cacho ou nos perdemos em cacho. E a Igreja percebeu isso e foi de facto muito corajosa, também com muitas críticas, com muita gente que não entendeu. Hoje percebemos que não haveria outra solução, não podíamos ter pessoas em multidão juntas e chegámos ao ponto de ver o Papa na Praça de São Pedro vazia e celebrarmos o próximo 13 de maio com o santuário também que vai estar vazio, com a missa sem fiéis participantes fisicamente na Basílica mais antiga de Nossa Senhora do Rosário. É de facto um grande sinal, mas foi um sinal discernido e foi um momento de coragem. Eu lembro-me que nessa sexta-feira rezei e pedi ao Senhor que me desse a luz para que eu emitisse a opinião desta Igreja de Évora com as irmãs das outras dioceses de Portugal. E foi de facto uma opinião de consenso de todos os bispos. E dou graças ao Senhor porque conseguimos, apesar de tantas dificuldades que estamos a viver, muitos se sentem sós, criar uma linguagem nova de comunicação através dos meios digitais, desta nova cultura que está a fazer também pessoas novas e fazermos assim acontecer uma nova igreja e uma nova evangelização a partir, sobretudo, do interior, do íntimo, do coração, naquela expressão de Jesus à samaritana, que os verdadeiros adoradores não são os que adoram no templo em Jerusalém, nem são os que adoram na Serra da Samaria, mas em espírito e verdade. Vamos sentir muita falta do templo, sobretudo estar juntos, mas vamos perceber que vamos buscar força ao templo para viver no coração do mundo. E vamos todos entender que não somos ninguém sem a família. Recebam o meu abraço e muito obrigado por terem feito esta decisão, este momento que me emociona profundamente, que me toca muito o meu coração e que me dá uma alegria enorme de eu ver os jovens da nossa diocese neste queridíssimo movimento dos convívios fraternos. E lembrar-vos que na missa vamos rezar pela primeira semente, o Padre Valente de Matos, que amanhã só faz 89 anos. Não se esqueçam, ele está em Estarreja a celebrar 89 anos, aquele que iniciou os convívios, aquele que é um padre desta arquidiocese. Para ele daqui, Deus queira que venha a ouvir parabéns do Bispo de Évora. Santa Páscoa e uma Semana Santa repleta de beleza interior no encontro com Cristo, que ressuscitemos todos por dentro, que ninguém seja túmulo vazio, mas que todos sejamos reflexo do Círio Pascal e que a nossa vida seja aquele cântico ao Círio que vai ser proclamado na Vigília Pascal, o precónio, que cada vida humana de cada cristão seja um precónio cantado, sobretudo no amor aos irmãos, no serviço que queremos realizar aos que se sentem mais sós e frágeis.
de bênção aos convívios fraternos em cada um de vós. Bem-ajam. Obrigado. Muito obrigado.